Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Preparado para o estudo bíblico? Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu a todos. Nesse momento, ao estudarmos a Tua Palavra, pedimos sabedoria divina, que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento para compreendermos as verdades das Santas Escrituras. Pedimos a Tua ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar estudando o tema da Igreja de Deus. Vimos que a Igreja de Deus nasceu do Jardim do Éden, quando não havia nenhum judeu ou nenhum israelita. A Igreja de Deus, ela permaneceu em toda a história da Bíblia e ela permanece até os dias de hoje. Isso é muito importante compreendermos que a Igreja de Deus não faz acepção de pessoas, não é um grupo, uma raça. A Igreja de Deus são todas as pessoas que fazem a vontade de Deus conforme está revelada em Sua Palavra, na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ver como foi a igreja primitiva, a Igreja de Deus, a igreja primitiva dos tempos de Jesus. Preparado? Vamos avançar. Os apóstolos sustentaram as verdades da Bíblia que Jesus ensinou. Paulo nos faz um alerta. Qual é o alerta que o apóstolo Paulo nos faz? Segundo Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Aqui Paulo está alertando que antes da volta de Jesus aconteceria uma grande apostasia na Igreja de Deus. Será que isso aconteceu? Vamos ver. Para isso, precisamos entender essas 4 figuras do Apocalipse, são os 4 cavaleiros do Apocalipse, e cada cavaleiro tem um significado e nós vamos ver a partir de agora. Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse a voz de um trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, verso 2. O cavaleiro branco é a história da igreja, é o retrato da história da igreja durante os 100 primeiros anos da igreja primitiva, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo. O branco representa a pureza e fidelidade à Bíblia. Uma igreja que, por ser pura e fiel às Sagradas Escrituras, foi uma igreja vitoriosa. Para vocês terem uma ideia, só nos 100 primeiros anos da igreja, 6 milhões de pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador. Pregavam a verdade pura. E o que é a verdade pura? É a verdade que está descrita na Palavra de Deus, sem alteração, sem acrescentar e nem tirar nada. Preservavam as verdades bíblicas. Apocalipse 6, verso 3 diz: quando abriu-se o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E o verso 4: e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhes foi dado uma grande espada. Vermelho, evidentemente, é o símbolo de sangue, de luta, de dor, de sofrimento. E também, da mesma maneira que o cavalo branco representa os 100 primeiros anos da igreja, o cavalo vermelho também representa um período da história da igreja que vai do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. E houve o que então? Aquela grande perseguição pelos Césares. Ou seja, os Césares, com medo de perder o poder, porque via a igreja de Deus triunfando, crescendo, começou a perseguir a igreja,
começou a derramar o sangue dos filhos de Deus. Discórdia, discussão, controvérsia. Pessoas eram queimadas em praça pública. Pessoas, filhos de Deus, eram jogados nos coliseus diante dos leões, eram mortas, despedaçadas. Tudo porque não estavam dispostas a negar a fé em Jesus. Um período brilhante da Igreja de Deus. O que aconteceu foi que a igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar todo mundo, começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera branca durante o primeiro século. Doutrinas estranhas pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. O pecado original, a trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Bom, o que aconteceu? Aconteceu dois problemas. O primeiro era a perseguição de fora da igreja para dentro, dos Césares, perseguindo a igreja, matando os cristãos. E outro problema estava acontecendo em simultâneo, porque a igreja estava crescendo muito, os líderes da igreja entusiasmados com a possibilidade de levar o evangelho a todo mundo, começou a batizar pessoas sem que elas tivessem um conhecimento completo da palavra de Deus. E essas pessoas, por falta de conhecimento ou não, foram entrando na igreja e trazendo as suas tradições antigas. Ou seja, não se entregaram verdadeiramente a Deus. Queriam, adorar a Jesus, mas continuar adorando também seus deuses pagãos. Queriam praticar os ensinos da Bíblia, mas queriam também praticar os ensinos que haviam aprendido durante toda a sua vida. Ensinos que vão contra os princípios da palavra de Deus. Então, aquela igreja que era pura, porque permanecia fiel à palavra de Deus, começou a se contaminar. Começou a ter problemas fora e dentro da própria igreja. E foi isso que aconteceu. No intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, ritos e cerimônias que nem Paulo e Pedro ouviram falar, silenciosamente tornaram-se comuns, alegando serem instituições divinas. Uma falsa doutrina não entra na igreja de um dia para o outro. As pessoas começam a falar nos corredores, começam a falar em casa, e que tal se nós fizéssemos isso só uma vez para experimentar, e pouco a pouco, doutrinas estranhas e contrárias à palavra de Deus foram entrando na igreja de Deus. Muito triste, infelizmente. Apocalipse 6, versos 5 e 6, a palavra de Deus diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse é o cavalo negro, cavaleiro negro. É o período da igreja que vai do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo. Uma corrupção da fé. Bispo de Roma começa a dominar a fome e miséria espiritual. O que aconteceu com a igreja? A igreja se apostatou. A igreja perdeu o rumo. A igreja começou a criar doutrinas puramente humanas, totalmente humanas. Um exemplo disso é o que aconteceu no ano 303, no Edito de Milão.
no ano 313, a celebração do primeiro concílio. No ano 321, decreto para adoração no domingo. No ano 364, não sei se vocês estão compreendendo. Até esse momento, as pessoas adoravam a Deus no sábado, como a Bíblia ensina. E a partir desse momento, os líderes da igreja daquela época resolveram em suas reuniões, em seus concílios, mudar a palavra de Deus, passando assim a adoração do sábado para o domingo. No ano 364, o concílio de Laodiceia oficializa a guarda do domingo. Ou seja, um concílio dá a ideia e o outro finalmente coloca em prática aquilo que nós estávamos falando. As coisas não mudaram de um dia para o outro, foram indo aos poucos. As mudanças foram acontecendo aos poucos, no decorrer dos anos. No ano 370, começa a se cultuar aos santos, ou seja, até esse momento não havia culto aos santos, algo que a igreja começou desse ano em diante. No ano 400, oração pelos mortos, conforme nós vimos, é uma coisa totalmente antibíblica. Não tem sentido algum. Se o morto não está ouvindo, se a Bíblia ensina claramente o que acontece com os mortos, e nós já estudamos aqui, evidentemente a oração pelos mortos não tem sentido. Mas a igreja se corrompeu. Se corrompeu por quê? Porque deixou a palavra de Deus, o guia seguro, e instituiu então, no ano 400, a oração pelos mortos. No ano 530, o dogma do purgatório, ou seja, até esse ano não existia essa doutrina, não existia esse ensinamento. E no 7 de março de 321, nós já estudamos no estudo anterior. Ou seja, um decreto que, além de ser religioso, também civil, por assim dizer. Apocalipse 6, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, o estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. É então o período do cavalo amarelo, é o período da igreja que vai do ano 538 até o ano 1517. Uma degradação total da fé, uma perseguição aos que seguiam a Bíblia. Vejam bem como aconteceu com a igreja. A igreja que foi se corrompendo aos poucos, nesse momento estava tão corrompida que a própria igreja começou a perseguir os fiéis que continuavam perseverando na palavra de Deus. Isso é o cúmulo. Vejam bem quão longe nós podemos chegar de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Porque, meus amigos, a verdade seja dita, embora a igreja, na sua maioria, se corrompeu, aceitando essas doutrinas humanas que foram sendo instituídas dentro da igreja, Deus sempre teve filhos fiéis. Filhos que iam a essa igreja, outros até deixaram de ir, mas não estavam de acordo com essas mudanças que estavam acontecendo na igreja. E só não iam a outra igreja porque não existia outra igreja para ir. Mas pessoas que em casa permaneciam estudando a Bíblia, que em sua casa e em sua vida pessoal continuavam praticando os ensinamentos da Bíblia tal como está escrito nela. Infelizmente, a pequena parte. Porque, claro, a maioria estavam com os líderes da igreja. E talvez é um alerta para nós,
Se um líder da igreja comete um erro, eu não devo cometer um erro porque o líder da minha igreja cometeu o erro. E para isso, sempre, sempre, em todo momento, a palavra de Deus tem que ter a última palavra. No ano 998 é instituído o Dia dos Mortos. No ano 1184 é instituída a Inquisição. No ano 1190 começa a venda das indulgências. No ano 1216 é instituída a confissão auricular. Ou seja, até aquele momento, quando você cometia um pecado, você orava a Jesus e Jesus te perdoava. Agora você também podia confessar o seu pecado a um padre. Um ensinamento contra o assim diz o Senhor da palavra de Deus. No ano 1229 é proibida a leitura da Bíblia. Percebeu como a igreja perdeu totalmente o foco, totalmente a direção, aonde a própria igreja estava proibindo os filhos de Deus de ler a palavra de Deus? No ano 1563, no Concílio de Trento, a tradição acima de tudo. Ou seja, a própria igreja chegou à conclusão de que a Bíblia, como se estivesse ultrapassada, precisava ser feita totalmente nova. E o que valia era que os líderes da igreja diziam e não mais o que estava na palavra de Deus. E assim chegamos ao fim desse segundo estudo bíblico sobre a igreja de Deus. Nós que defendemos a palavra de Deus temos que ser coerentes com ela. Quando a igreja erra, temos que dizer, olha, a igreja errou. E quando nós erramos, meus amigos, a única coisa a fazer é o quê? Pedir perdão a Deus e voltar para os caminhos da palavra do Senhor. Deus perdoa, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos o quê? De uma conversão, de uma mudança de vida. Se a palavra de Deus diz direita, é pela direita que nós devemos ir. Se a palavra de Deus diz em frente, é em frente que nós devemos ir. Por mais que o humano quer fazer diferente, nós precisamos perseverar na doutrina, perseverar no caminho que é ensinado pela Bíblia. E uma pessoa pode ser bondosa, pode ser uma pessoa extraordinária, pode ser uma pessoa sincera, ela pode ter todas as características desejáveis de um bom ser humano, mas se ela ensina algo que vai contra o que a Bíblia ensina, nós precisamos ficar com o que a Bíblia ensina. E infelizmente, nesse período de trevas que a igreja passou, a igreja perdeu totalmente o foco. Já estava previsto na profecia, conforme vimos. E, infelizmente, tristemente, aconteceu. E no próximo estudo bíblico, vamos ver a história da igreja desse tempo de corrupção total da fé até os nossos dias. Eu espero você no próximo estudo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te motivando para aprender mais e mais sobre a sua palavra. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.